pensar o Fanon no Brasil, eu acho que são várias frentes a gente podia pensar. Uma delas é pensar o Fanon, inclusive, para além do racismo. O Fanon ajuda a gente a entender, se a gente lê Os Condenados da Terra, ele dá elementos para a gente entender a constituição do capitalismo no país periférico, como uma burguesia que é criada em função de interesses exógenos e não para a acumulação interna de capital, e o que isso implica do ponto de vista de estrutura produtiva, mas também de visão de mundo dessa burguesia. Isso coloca o Fanon perto de autores como Florestan, como José Chazin, que é um filósofo pouco conhecido na filosofia, entre outros. O Fanon nasceu em 1925 e morreu em 1961. 1925 foi o mesmo ano de nascimento do Malcolm X, outro autor importante se a gente quiser discutir identidade pelo nacionalismo, mas também no mesmo ano do Patrice Lumumba, outro pensador importante que influenciou o Fanon. E o Fanon morreu em 61, ele foi parte de um processo que não teria tempo aqui para descrever nessa mesa, mas que ele foi parte ativa dos movimentos de luta anticoloniais no continente africano. Foi um militante, um ativista, então era alguém que produzia com vistas a praxis. E é a partir daí que a gente consegue entender a produção dele, mais do que apenas a produção em si, tanto para fazer a crítica quanto para reconhecer as contribuições. É o branco que cria o negro. Essa frase foi... do ponto de vista de história, do pensamento antirracista, de 300 anos de produção teórica, foi a primeira vez que alguém foi tão radical ao dizer que não existe um negro em si. Não existe um negro a priori, não existe uma essência negra. É o branco que cria o negro. E aí, lógico, no Pele Negra, embora essa frase não esteja, é essa ideia que ele persegue para mostrar o quanto que o negro é uma criação fantasmagórica da mente colonial, ou uma criação fantasmagórica do branco. Aliás, vocês devem conhecer os estudos do Eduardo Said, um palestino que vivia na Inglaterra, que ele vai pegar essa mesma metáfora para pensar o Oriente. O Eduardo Said vai escrever um livro chamado Orientalismo e vai dizer que é o Ocidente que cria o Oriente. E ao criar o Oriente, ele cria a partir das suas fantasias. É só a gente lembrar das Mil e Uma Noites, Aladim... E toda aquela coisa, aquilo não é o Oriente. Aliás, o que é o Oriente, né? Inclusive, onde está o Oriente? O que é o Ocidente? A função do Oriente é afirmar o Ocidente, vai dizer o Said com base em Fanon. A função do racismo é afirmar o branco enquanto norma, enquanto categoria universal. Então, é o branco que cria o negro. E cria o negro em que contexto? Ele cria o negro quando ele deixa de ver o negro enquanto humano. Aliás, se a gente radicaliza o argumento fanoniano, não teria nenhum sentido a gente dizer, por exemplo, que vocês estão discutindo cotas, mas os próprios negros se escravizavam na África. Para o Fanon não tinha negro, você tinha povos, você tinha o reino Bakongo, você tinha o reino do Indongo, você tinha o reino, de Matamba, e o reino de Matamba podia fazer parceria com os Bakongo para brigar com os Kikongo, ou podia fazer parceria com o reino de Portugal para disputar comércio com o vizinho, porque eram todos humanos. Porque se de um lado, para o Fanon, é o branco que cria o negro, ele continua a frase não acaba aí. O restante da frase mas é o negro que cria a negritude. E o que é a negritude? A negritude é o momento que o negro se nega a ser objeto do desejo do branco. É o momento que o negro, seja pela explosão, seja porque não consegue mais respirar, o Fanon usa essa frase, seja porque, por uma série de razões, é o momento que o negro busca se afirmar. Só que se a negação não é só teórica, a afirmação da universalidade negra, da humanidade negra, não pode ser só teórica. Não adianta nada, seria inútil. Mas só para dizer, nesse texto chamado Racismo e Cultura, que ele escreve em 56, ele fala de 3 movimentos muito interessantes a respeito da negritude, que ele fala que o primeiro movimento é o do racismo branco, é o da universalização do branco, é o da racialização do universal, porque o universal é sempre branco. O segundo momento é da assimilação, é o da dupla consciência, quando o negro como ser no mundo, no seu movimento de ser outro, precisa da exterioridade para ter imagem sobre si, mas toda vez que ele se busca no outro, ele só vê o branco. Então o negro começa a ter uma imagem distorcida de si também. O segundo momento é o da assimilação, é o momento que o negro aceita que Deus não está do seu lado e fala,
Então, se para ter um TCC eu preciso citar um branco, se para ser bonito eu preciso do branco. Se o branco é a expressão de bom, belo e verdadeiro. O branco é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a lugar nenhum se não for pelo branco, então vou tentar ser branco. Porque esse é o critério de humanidade que está sendo apresentado. Só que toda vez que eu tento ser branco, eu esbarro. Toda vez que eu tento ser humano, alguém me lembra que eu não sou humano o suficiente. Diderot, Voltaire, Platão, Heidegger, a ontologia do ser social, e o segurança ainda pergunta onde que eu estou indo, menino. Então, diante disso, desse movimento infernal, algumas pessoas vão ficar batendo a cabeça na parede até se decompor subjetivamente. Fanon chama isso de desmoronamento do ego. Outras pessoas, depois de tanto tentar esse amor pelo mundo branco, esse amor não correspondido, depois de tanta energia libidinal projetada sem retorno, ele vai transformar essa energia, até para não morrer psicamente, em ódio. É o momento da agressividade. É o momento em que o negro manda o branco se fuder. Enfia seus autores brancos aonde você quiser, que eu só quero ler autor preto. Agora eu só quero o mundo negro. Agora eu quero a África, agora eu quero o candomblé, agora eu quero o cabelo black, agora eu só quero andar com preto. É o momento em que o negro faz algo que o César tinha proposto, que é mergulhar na negritude. O Fanon chama esse terceiro momento de duplo narcisismo, porque é o momento em que o negro deixa de querer o mundo branco e passa a olhar para si. E esse olhar é revelador. Aliás, para resumir a história, depois no debate a gente pode conversar, ele vai dizer que esse movimento de busca de si, ele é quase irracional, ele é indefensável no plano teórico, mas ele é fundamental. Sem ele não tem emancipação possível, porque a negação da negação é confronto de forças. O Marx vai traduzir isso em força material, lá nos 18 Brumário. Quando sem força material igualmente oposta, você não tem... Igualmente oposta não, superior, você não tem movimento, você não tem dialética, porque eu não consigo sair disso só afirmando. Então a negritude para o Fanon é incontornável. Entretanto, o que nos faz humanos é a contradição. E se o racismo colonial pressupunha a negação das contradições ocidentais e a transferência dessa contradição para o preto, esse movimento de duplo narcisismo implica o inverso. Implica agora jogar para fora do preto contradições que algumas são sociais, mas outras também são do preto. Mas agora elas só aparecem no branco. Esse movimento ele pode tanto ser transformador, ou ele pode ser mais um vezes menos um, se anula. Ele pode ser também um movimento de duplo narcisismo cego, porque a negritude é uma criação do branco, e se essa afirmação cega daquilo que foi negado, ela passa a ser um fim em si mesmo, ela também não leva a uma emancipação, ela leva a uma paixão, a um apego, a um pedaço de humanidade que em última instância foi o branco que criou. Mas ao mesmo tempo, sem esse apego, não há possibilidade de destronar a pseudo-universalidade branca. Não há possibilidade de confrontar esse sujeito criado pelo colonialismo. Então tem algo aqui que poderia ser visto como ambíguo, mas é dialético. Porque não é diferente se a gente pensar a luta operária no Marx, por exemplo. Ocorre que, e aí eu termino aqui para a gente conversar, é que se essa afirmação de si, o problema não é a afirmação de si, o problema não é a metafísica para o Fanon. O problema é se essa metafísica ela é desacompanhada de um humanismo, de algo que permita que se pense a afirmação para além dela. E aí ela fecha em si, e aí a consciência de si deixa de ser comunicação e passa a ser oposição a tudo que é um outro. Só que aquilo que é o eu, só é eu na relação com o outro, porque sem o outro não tem eu. Então o problema não é a afirmação, mas se uma afirmação ela é sabotada do humanismo, essa relação consigo, ela cria dois problemas. De um lado, eu deixo de me ver naquilo que está para além do que eu afirmo, só que eu sou tudo isso, eu sou universal, mas o racismo diz que eu sou corpo, que eu sou emoção, que eu sou África, que eu só sou isso, que eu só sou Haiti, mas não sou Comuna de Paris. O racismo disse isso. Então, quando eu decido afirmar isso, eu deixo para o branco uma parte da humanidade que também é minha, mas ele diz que é dele. Aliás, a filosofia ele diz que é dele, então eu vou deixar a filosofia para ele, vou deixar a técnica para ele.
E o outro problema é interno, porque quando eu afirmo essa afirmação sem perceber o que está para além dela, eu também corro o risco de perder de vista o que está dentro dela. E dentro dela tem um conjunto de contradições e de movimentos que podem se perder de vista se eu só olho essa afirmação como algo fechado. E aí começa uma disputa interna dentro dos vários nós, pelos termos do que é mais legítimo dentro do que se afirma. Então, eu acho que essa dialética angoleira do Fanon traria muitas contribuições para alguns conflitos muito concretos que têm se dado no campo político contemporâneo.